O poder criador da palavra falada. Há certos passos que devemos tomar para que a fé seja incubada adequadamente. E existe uma verdade central que devemos aprender acerca do reino em que a fé opera. Há também um princípio básico acerca da palavra falada que devemos compreender. Portanto, desejo falar-lhes a respeito do poder criador da palavra falada e por que o seu uso é de grande importância. Certa manhã, eu estava tomando meu de jejum com um dos mais preeminentes neurocirurgiões coreanos. Ele me contava de várias descobertas médicas sobre o funcionamento do cérebro. Perguntou ele: Dr. Chu, o senhor sabia que o centro da fala no cérebro controla todos os outros nervos? Vocês, ministros, realmente têm poder porque, segundo descobertas recentes no campo da neurologia, o centro da fala no cérebro tem domínio sobre todos os demais nervos. Então eu sorri dizendo: Sei disso há muito tempo. Como é que descobriu isso? Perguntou ele. Isso é coisa recente da neurologia. Respondi-lhe que o Dr. Tiago me havia ensinado. Quem é esse Dr. Tiago? Interrogou ele. Ele foi um dos médicos famosos dos tempos bíblicos. Há quase 2.000 anos, eu respondi. E no seu livro, no capítulo 13, nos primeiros versículos, o Dr. Tiago define claramente a importância da língua e do centro da fala. O neurocirurgião ficou completamente embasbacado. A Bíblia realmente ensina isso? Sim, respondi. A língua é o menor membro do nosso corpo, mas pode dominar o corpo. Então, esse neurocirurgião começou a expor as novas descobertas, disse que o centro nervoso da fala tinha tal poder sobre todo o corpo que o simples fato de falar pode dar controle à pessoa sobre seu corpo, manipulá-lo da maneira que bem desejar, disse ele. Se alguém continua a dizer, vou ficar fraco, então imediatamente todos os nervos recebem essa mensagem e dizem, preparem-nos, vamos nos preparar para nos tornar fracos, pois recebemos instrução da central de comunicação que devemos nos tornar fracos. Meu Deus. Então, em sequência normal, ajustam suas atitudes físicas para a fraqueza. Se alguém diz, bem, não tenho capacidade alguma, não posso fazer esse trabalho imediatamente, e imediatamente os nervos começam a declarar a mesma coisa. Sim, respondem eles. Recebemos instrução do sistema nervoso central dizendo que não temos nenhuma capacidade e que devemos desistir de tentar desenvolver qualquer habilidade. Devemos preparar-nos para fazer parte de uma pessoa incapaz. Se alguém continua a dizer, sou muito velho, sou velho demais, estou cansado, não posso fazer nada. Então, de imediato, o controle central da fala responde dando ordens para esse feito. Os nervos respondem, sim, somos velhos, estamos prontos para a sepultura, preparem-nos para a desintegração, misericórdia. Se alguém continua a dizer que é velho, então essa pessoa logo morre. Esse neurocirurgião começou. O homem nunca deve se aposentar. Quer fazer alguma consideração, Vicky? Eu não posso dizer nem que a gente assim, não, eu estou velha para isso. Não, nada disso, para a pessoa não pensar que tem que estar na hora de morrer. Estou novinha agora. É. Eu tenho 15 anos, pô. Está na flor da idade. O homem, ele nunca devia se aposentar. Uma vez que se aposenta, continua a repetir para si mesmo, sou aposentado. E todos os nervos começam a reagir de acordo com essa afirmação, tornando-se menos ativos e prontos para uma morte rápida. Essa conversação muito significou para mim e teve um grande impacto em minha vida, pois pude perceber que um uso importante da palavra falada é a criação de uma vida pessoal de êxito. As pessoas facilmente se acostumam a falar de uma maneira negativa. Rapaz, como sou pobre. Não tenho dinheiro nem para dar para o Senhor. E quando aparece uma oportunidade, um emprego com um bom salário, o sistema nervoso responde, não posso ser rico, porque ainda não recebi a instrução contrária do meu centro nervoso. Espera-se que eu seja pobre, de modo que não posso aceitar esse emprego, não posso me dar o luxo de ter dinheiro. As coisas iguais se atraem. E uma vez que você age como se fosse uma pessoa pobre, atrai a pobreza. Esta atração, se permanecer consistente, permitirá que você viva permanentemente da pobreza.
Exatamente como a Bíblia disse, quase 2000 anos atrás, assim é hoje. A ciência médica recentemente descobriu esse princípio. Esse neurocirurgião disse que as pessoas deveriam dizer a si mesmas: sou jovem, sou capaz, posso fazer o trabalho de um jovem, não importa qual seja a minha idade cronológica. Os nervos dessa pessoa, então, rejuvenesceram, recebendo poder e força do centro nervoso. A Bíblia diz claramente que a pessoa que controla a sua língua controla o corpo inteiro. O que você fala, você consegue. Se você continua a dizer que é pobre, então seu sistema fica condicionado a atrair a pobreza. E você se sentirá à vontade com ela. Você prefere ser pobre. Mas se a pessoa se mantém dizendo que é capaz, que pode alcançar o êxito, então todo o corpo será levado ao êxito. A pessoa estará pronta para enfrentar qualquer desafio e para vencê-lo. Esse é o motivo pelo qual a pessoa nunca deve falar de maneira negativa. Na Coreia, temos o hábito de fazer um uso frequente de palavras que dão conotação de morte. Expressões como: oh, está tão quente que eu podia morrer. Oh, comi tanto que podia me sufocar até a morte. Oh, estou tão feliz que podia morrer. E oh, meu medo pode me matar. São muito comuns. Os coreanos repetem com frequência essas palavras negativas. É por isso que, através dos 5.000 anos de história coreana, temos estado constantemente morrendo, constantemente em guerra. Minha geração não viu paz total em nosso país. Nasci durante a Segunda Guerra Mundial. Cresci durante a Guerra Coreana. E agora ainda vivo num país que está à beira da guerra. Antes que a pessoa possa ser mudada, deve mudar sua linguagem. Se não mudar a linguagem, não poderá mudar a si mesmo. Se desejar ver os filhos mudados, primeiro deve ensinar-lhes a usar a linguagem adequada. Se desejar ver jovens rebeldes e irresponsáveis transformados em responsáveis adultos, deve ensinar-lhes esta nova linguagem. Onde podemos aprender essa nova linguagem? No melhor livro de línguas de todos, a Bíblia. Leia a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse. Adquira a linguagem bíblica. Fale a palavra da fé. Alimente seu sistema nervoso com um vocabulário construtivo, progressivo, produtivo, vitorioso. Enuncie essas palavras, continue a repetir, de modo que elas tenham controle de seu corpo inteiro. Então, você se tornará vitorioso, pois estará completamente condicionado a enfrentar seu ambiente e circunstâncias e alcançar o êxito. Esta é a primeira razão importante para usar a palavra criada, a fim de criar o poder para ter uma vida pessoal de êxito. Há um segundo motivo pelo qual necessitamos do uso do poder criativo da palavra falada. Ela não somente pode ajudar-nos a ter êxito em nossa vida, mas o Espírito Santo também precisa que a usemos a fim de realizar os propósitos de Deus. Quando entrei para o ministério, senti-me em uma luta, até no meio de meus sermões, e percebia impedimentos em meu espírito. Então, o Espírito do Senhor descia ao meu espírito e era como se eu estivesse vendo televisão. Na tela da minha mente, eu via tumores desaparecerem, tuberculoses curadas, aleijados que se apoiavam em muletas repetidamente jogá-las de lado e andar. A Coreia está longe dos Estados Unidos. Eu pouco tinha ouvido desse Ministério de Livramento e Cura. Até os missionários que me cercavam ignoravam esse ministério e conversar com eles só me trouxe mais confusão. Cheguei à conclusão de que esse era um impedimento criado por Satanás. Todas as vezes que isso acontecia, eu dizia: tu, espírito de atrapalhação, sai de mim. Ordeno-te que saias de mim, deixe-me. Quanto mais eu ordenava, tanto mais claramente podia ver os doentes sendo curados. Eu fiquei tão desesperado que quase não conseguia pregar. As visões apareciam constantemente, de modo que me dediquei à oração e ao jejum, esperando no Senhor. Então ouvi o Senhor dizer ao meu coração: filho, isso não é uma atrapalhação de Satanás. Esse é o desejo visual do Espírito Santo. É a palavra de sabedoria e de conhecimento. Deus deseja curar essas pessoas, mas não pode fazer até que você fale. Não. Respondi: não creio nisso.
Deus, ele pode fazer tudo, sem que eu jamais tenha de dizer uma palavra. Mais tarde, li no primeiro capítulo de Gênesis, a terra, porém ela sem forma e vazia. E o Espírito Santo pairava sobre ela, incubando-a, mas nada acontecia. Então Deus me revelou uma importante verdade. Disse ele, lá estava a presença do Espírito Santo, a poderosa unção do Espírito Santo incubando e pairando sobre as águas. Aconteceu alguma coisa nessa época? Não, respondi, nada aconteceu. Então disse Deus, você pode sentir a presença do Espírito Santo em sua igreja? A presença palpitante e penetrante do Espírito Santo em igreja. Mas nada acontecerá. Alma nenhuma será salva. Lar desfeito algum será reconstruído até que você diga a palavra. Não fique simplesmente a implorar o de que você precisa. Dê a palavra. Dê-me o material com o qual eu possa construir acontecimentos miraculosos, como eu fiz ao criar o mundo. Pronuncie-se. Diga, haja luz. Ou diga, haja o firmamento. A compreensão dessa verdade mareou um pouco culminante a minha vida. E imediatamente eu pedi perdão a Deus. Senhor, eu sinto muito. Vou pronunciar a palavra. Mas ainda sentia temor, pois ninguém me havia ensinado nada a respeito. Também tinha medo de nada acontecer quando eu falasse. E que diriam as pessoas? Então eu disse a Deus, Senhor, já que tudo isso me assusta um pouco, não vou dizer nada a respeito dos aleijados que eu vejo curados, ou dos tumores cancerosos que eu vejo desaparecendo. Pai, começarei com dores de cabeça. Depois disso, ao pregar, visões de cura surgiam-me do Espírito, mas ao ver, com os olhos da mente, os aleijados sendo curados, os tumores desaparecendo, ignorava-os. Eu dizia, alguém aqui está sendo curado de uma dor de cabeça? E instantaneamente essa pessoa era curada. Espantava-me o fato de, pelo menos, meu simples pronunciar essas coisas viessem à existência. Pouco a pouco adquiri mais coragem. Comecei a falar de sinusites que tinham sido curadas. Então, da cura dos surdos, e finalmente falei do que todas as curas que via com os olhos da mente. Agora é minha vida, ou agora é minha igreja. Nas manhãs de domingo, milhares de pessoas recebem cura através desse canal. Por causa do tempo e dos múltiplos serviços, eu tenho de agir rapidamente. De modo que, quando estou de pé, o Senhor me mostra as curas que serão efetuadas e as menciono. Simplesmente fecho os olhos e prefiro a palavra. Em reconhecimento da cura que foi operada, as pessoas se levantam. Elas se levantam quando é mencionada essa doença particular da qual foram curadas. Durante essa parte do culto, muitas pessoas por todo o auditório levantam-se reivindicando a cura. Assim aprendi. Aprendi um segredo. Antes que se possa dizer a palavra, o Espírito Santo não possui material adequado com o qual criar. Se o Espírito Santo conceder fé ao seu coração para remover a montanha, não ore nem suplique que a montanha seja removida. Antes diga, seja removida para o meio do mar. E isso acontecerá. Se aprender isso e formar o hábito de falar sobre a unção do Espírito Santo e na fé que Deus lhe dá, então virá muitos milagres em sua vida. Gente, não é brinquedo, não. Dar assistência a 50 mil membros regulares não é uma tarefa fácil. Temos um serviço de atendimento telefônico 24 horas por dia em nossa igreja e os assistentes trabalham o dia todo recebendo chamados e dando instruções. Procuro não deixar que o número do telefone de minha casa apareça na lista telefônica, mas as pessoas sempre acabam descobrindo o meu número e o aparelho começa a tocar desde bem tarde da noite até quase amanhecer do dia seguinte. Outras vezes estou descansando, então o telefone toca às 10 da noite. Pastor, diz uma voz, meu neto está com uma febre alta, por favor, ore por ele. Às 11 horas, outra voz soa no telefone. Meu marido ainda não voltou do trabalho, por favor, ore por ele. E eu oro.
À meia-noite, o telefone torna a tocar e uma mulher chorando me diz: meu esposo chegou à casa e me espancou. Oh, isso é terrível, já não desejo viver. Então, tenho de orar por ela. À 1h recebo um chamado de um homem que está bêbado e me diz: minha esposa frequenta a sua igreja. O Senhor lhe ensina para que ela se comporte. O que o Senhor lhe ensina para que ela se comporte dessa maneira? Então, lhe dou uma explicação detalhada. De madrugada, chega um chamado do hospital. Pastor, a pessoa está agonizando. Poderia vir orar por ela? Seu último desejo antes de morrer é ver o Senhor. De modo que joga as cobertas e sai correndo para o hospital. O telefone toca tanto que às vezes simplesmente desligo o fio da tomada. Simplesmente me recuso a viver dessa maneira e vou para a cama. Mas o Espírito Santo fala no meu coração. Você está sendo bom pastor? O bom pastor nunca deixa suas ovelhas sem ajuda. De modo que me levanto, ligo de novo. Há uma vantagem quando viajo ao exterior. Finalmente, posso ter uma boa noite de descanso. E certa noite, durante um inverno muito frio, eu estava bem confortável na cama, quase a adormecer quando o telefone tocou. Um homem me perguntou: pastor, o senhor me conhece? Claro que conheço, fiz seu casamento. Venho me esforçando por 2 anos com todas as minhas forças, mas nosso casamento não está funcionando, disse ele. Hoje de noite tivemos uma grande briga e decidimos separar-nos. Já dividimos nossas coisas, mas falta algo, uma bênção do Senhor. Casamos com sua bênção e desejamos divorciar-nos com ela. Que posição na qual se encontra o ministro? Abençoá-los na união e depois abençoá-los na separação? Respondi. Vocês não podem esperar até amanhã. Está frio demais e já estou na... Vocês não podem esperar até amanhã? Está frio demais e já estou na cama. Eu tenho de ir agora. E o pastor respondeu ele: amanhã será tarde demais. Estamos nos separando hoje. Pastor, respondeu ele. Oh, pastor, amanhã vai ser tarde demais. Estamos nos separando hoje. Não queremos que o Senhor faça um sermão. É tarde demais para isso. Não há mais esperança para nós. Simplesmente venha e não dê sua bênção para que possamos nos divorciar. Simplesmente venha e nos dê sua bênção para que possamos nos divorciar. Arrastei-me para fora da cama e fui para a sala de estar. No coração estava com raiva de Satanás e pensei: isso não é obra do Espírito Santo, isso é obra do diabo. Ao começar a orar, imediatamente entrei na 4ª dimensão, uma vez que visões e sonhos são a linguagem do Espírito Santo, e mediante a 4ª dimensão eu posso incubar a 3ª e corrigi-la. Ajoelhei-me, fechei os olhos e, por intermédio da cruz de Jesus Cristo, com a ajuda do Espírito Santo, comecei a ver essa família reunida de novo. Mentalizei um quadro claro e orei: ó Deus, torna esse casamento como a imagem que tem. Enquanto eu orava, eu fui tocado pela fé e, no nome de Jesus Cristo, mudei essa situação para a 4ª dimensão. A 4ª dimensão, com seu poder positivo, era minha, de modo que fui para o apartamento desse casal. Viviam em um apartamento fantástico de luxo. Tinham tudo, mas ao entrar, senti um calafrio. O ódio que existia entre marido e mulher. A pessoa pode ter todos os bens materiais do mundo, mas se houver ódio em sua família, essas coisas materiais não serão bênção alguma. Ao contrário, encontrei um homem na sala de estar, a esposa estava no quarto. No instante que entrei na sala de estar, o homem começou a falar mal da esposa. A esposa entrou correndo na sala e foi dizendo: não dê ouvidos a ele, ouça o que eu tenho a dizer, e começou a falar mal do marido. Ouvindo o marido, tudo que ele dizia parecia certo, mas quando ouvi a esposa, tudo que ela dizia também parecia estar certo, e cada um deles estava certo com sua própria opinião. Ambos estavam certos, e eu, exprimido entre eles. Ambos diziam que o casamento estava terminando. Não ore por nós, continuava a repetir. Simplesmente ore por nosso divórcio. Mas se eu já tinha vencido esse desafio da 3ª dimensão ao usar a fórmula da 4ª em meu coração, com confiança, peguei a mão do marido e a mão da esposa e disse: no nome de Jesus Cristo, ordeno que Satanás desfaça o laço de ódio desse casal. E nesse instante, no poderoso nome de Jesus Cristo, ordeno que esses dois sejam reunidos, que sejam
ternos e unidos, é isso, Vivi? Que sejam reunidos, Que sejam ternos e unidos. ternos e unidos. Subitamente eu senti uma gota morna cair-me sobre a mão e, ao olhar para o homem, eu vi que estava chorando e as suas lágrimas estavam caindo. E eu pensei comigo mesmo, oh, louvado seja Deus, funcionou. Ao olhar nos olhos da esposa, podia ver que estavam também cheios de lágrimas, de modo que uni as mãos deles e disse, o que o Senhor uniu, não separe o homem, nem circunstância alguma. Levantei-me e disse, já vou. Os dois acompanharam-me até o portão e, enquanto eu saía, disseram, até logo, pastor. Louvado seja Deus, respondi. Funciona. No domingo seguinte, os dois estavam no coro e cantaram lindamente. Depois do culto, lhes apertei a mão e perguntei à esposa, o que aconteceu? Bem, não sabemos, respondeu ela. Mas quando o Senhor disse aquelas palavras e deu ordens tão fortes, sentimos algo desfazer-se no nosso coração, ou como se uma parede tivesse sido destruída e fomos sacudidos. Subitamente, tivemos a impressão de que talvez devêssemos tentar uma vez mais. E essa impressão veio a nós dois ao mesmo tempo. Depois que o Senhor saiu, passamos toda a noite. O Vivi? Vivi? Oi, Continua aí que eu vou pegar água aqui para mim, tá? tá. Deixa eu ver onde é que... Pode ouvir. Depois que o Senhor saiu, passamos toda a noite desfazendo as malas, pensando no incidente agora. Não entendemos por que brigávamos tanto, porque íamos nos separar. Agora amamos um ao outro ainda mais do que antes. O Espírito Santo precisa de sua palavra e também da minha. Se eu estivesse implorando a ele ou estivesse orando silenciosamente com ele, teria errado o alvo. Disse a palavra e saiu e criou. O Espírito Santo precisa de sua palavra definida, a palavra falada da fé, a palavra falada de fé. Jesus proferiu a palavra falada a fim de mudar situações e de criar. Os discípulos de Jesus usavam a palavra falada a fim de criar e de mudar. Infelizmente, a Igreja de Jesus Cristo parece ter se transformado em uma eterna mendiga, mendigando e mendigando com medo de enunciar as palavras de ordem. Precisamos readquirir a arte perdida de expressar a palavra de ordem. Há uma terceira razão pela qual usar o poder da palavra falada, por seu intermédio, a pessoa cria e libera a presença de Jesus Cristo. Ao abrir a Bíblia e ler Romanos 10:10, descobrimos que com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. É mediante a confissão de fé que a pessoa pode se assegurar da salvação que vem somente por Jesus Cristo. Em lugar algum, nessa passagem se diz que é necessário que alguém vá ao céu e de lá traga Jesus Cristo de volta à terra. A fim de conceder a salvação, o que diz é que a palavra que podem resultar em salvação está perto, em sua boca e em seu coração. Onde está Jesus Cristo? Qual o seu endereço? Certamente é lá nos altos céus, certamente não é lá nos altos céus, nem embaixo na terra. Jesus está na palavra dele. Onde estão as palavras que podem salvá-los? Esta palavra estão em sua boca e em seu coração. Jesus fica
limitado ao que você expressa. Assim como a pessoa libera o poder de Jesus mediante a palavra falada, também pode criar a presença dele. Se não falar a palavra de fé claramente, Cristo jamais será liberado. A Bíblia diz: tudo que você ligares na terra terá ligado no céu, e tudo que você desligares na terra terá sido desligado no céu. Mateus 18, 18. Você tem a responsabilidade de levar e trazer a presença de Jesus. Sempre que me reúno com os meus pastores, assistentes, dou-lhe uma ordem estrita. Cabe a responsabilidade de criar a presença de Jesus Cristo onde quer que vocês vão. Devem liberar Jesus e preencher necessidades específicas. Permita-me dar-lhe alguns exemplos. Em nossa vizinhança, há várias igrejas de diversas denominações. Em uma certa igreja presbiteriana, o pastor fala somente acerca da experiência do novo nascimento. Ele prega com vigor, mas só a respeito da experiência da salvação, de modo que está liberando e criando a presença de Jesus, que pode dar um novo nascimento para as pessoas. Os que vão à sua igreja recebem a salvação e nada mais. A igreja a igreja da santidade fica a uma quadra de distância e todos os dias falam sobre santidade, santificação. Santifique-se, santifique-se, exortam repetidamente. Muitas pessoas vão e recebem o toque da santificação. O ministro ali somente cria a presença de Cristo santificador. Em minha igreja, prega a respeito de Jesus que salva, o Cristo que santifica, do Salvador que batiza, do bendito Filho de Deus e de Jesus que cura. Todos esses aspectos manifestam-se em minha igreja. Tento criar a presença completa, a presença total de Jesus Cristo. Você cria a presença de Jesus com a sua boca. Se falar a respeito da salvação, o Jesus que salva aparecerá. Se falar acerca de cura divina, terá o Jesus que cura em sua congregação. Se falar do Jesus que realiza milagres, então a presença de Jesus que opera milagres será liberada. Ele é limitado pelos seus lábios e por suas palavras. Ele depende de você. E se você não fala claramente por causa do temor de Satanás, como é que Cristo Jesus manifestará seu poder a esta geração? Porque fala com audácia. Muita gente tem problema demais no lar por não edificar um altar da família. Se o pai mantém um altar da família e fala claramente a respeito da presença de Jesus Cristo em seu lar, pode criar a presença de Cristo ali. E Jesus vai tomar conta de todo o problema daquela família. Mas uma vez que muitos negligenciam o altar da família, deixam de declarar com clareza a presença de Cristo, de Jesus Cristo, e seus filhos ficam sem a bênção completa de Deus. Não é necessário esperar até receber um dom espiritual especial. Sempre digo que os dons espirituais residem no Espírito Santo. Você mesmo jamais poderá possuir um dom espiritual. Suponhamos que se eu pusesse o dom de cura, possuísse o dom de cura, então eu curaria todos que me procurassem indiscriminadamente. Se eu tivesse o dom, o daria a todos.
não estaria discernindo claramente, não estaria discernindo clara ou justamente. O Espírito Santo vê a necessidade e permite que a operação de um dom flua por meio de alguém para suprir essas necessidades. É importante lembrar que todos os dons residem no Espírito Santo, pois ele que habita em sua igreja e que mora em você. Por meio dele é possível ter todo tipo de ministério, do ensino, da evangelização, de missão, pastoral e da cura divina. Por seu intermédio, como um canal, o Espírito Santo pode manifestar-se. Portanto, não se preocupem em adquirir quaisquer dons. Seja audaz, receba o dom da audácia. Seja audaz, receba o dom da audácia. E então diga a palavra. Fale a palavra claramente e crie a presença específica de Jesus Cristo. Libere essa presença específica de Jesus Cristo para a sua congregação e vá até o resultado específico. O Pai pode criar uma presença de Jesus Cristo no lar por meio de sua palavra falada. E Jesus encarregasse, e Jesus encarrega-se de todos os problemas da família. Da mesma forma, vou à minha igreja a fim de falar a mensagem, de plantar sementes específicas e de colher resultados específicos. Percebo uma grande falha nos cultos realizados nos Estados Unidos. Os pastores norte-americanos entregam mensagens fantásticas e às suas congregações, mas logo após o culto as pessoas são despedidas e vão embora. Não se dá tempo a elas para produzirem um fruto. De cada mensagem traz a luz. Recebem a palavra falada, mas não tem tempo de orar para que ela se implante em sua vida, de maneira que se torne parte dela. Nos Estados Unidos, os cultos terminam cedo demais. Dê tempo à congregação. Abrevie os avisos e os inúmeros especiais. Entregue a palavra e deixe que o povo tenha mais tempo para orar junto. Deixe que a palavra seja dirigida. Se isso fosse feito, seria visto mais resultados nos ministérios desses pastores. Finalmente, a palavra moldam sua vida, pois o centro nervoso da fala controla todos os outros nervos. E por isso que falar em línguas é o sinal inicial do batismo do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo domina o centro da fala, domina todos os nervos do corpo e controla o corpo inteiro. Assim, quando falamos em outras línguas, estamos cheios do Espírito Santo. Fale a palavra para controlar e sujeitar completamente seu corpo e sua vida. Entregue a palavra para o Espírito Santo, ele de modo que ele crie algo com ela. Então, crie e libere a presença de Jesus Cristo por sua palavra falada. Pregue a palavra falada tem poder. Quando a palavra é liberada, é ela que realiza os milagres, e não as pessoas que a emitiu. Deus não o usa por você estar completamente santificado, pois enquanto os cristãos vivem, estará lutando com a carne. Deus usa por sua fé. Irmãos e irmãs, empreguemos a palavra falada para ter êxito em nossas vidas, para fornecer o material com o qual o Espírito Santo possa criar liberdade e a presença de Jesus Cristo. Lembre-se
de que Cristo depende de você e de sua palavra falada a fim de liberar sua presença. O que vai fazer com esse Jesus que leva em sua língua? Vai liberar a bênção de outro? Vai liberá-los para a bênção de outros? Ou vai trancá-los com uma língua silente e com a boca fechada? Que Deus o abençoe ao tomar essa decisão. Tomar sua decisão. Que Deus o abençoe ao tomar essa decisão, a sua decisão. Amém. Amém. Nossa, é bem interessante isso que a gente acabou de ler agora, né? Sim. Porque a gente sabe que a nossa palavra constrói e a gente precisa sempre estar atento e ligado àquilo que a gente está pronunciando, né? Aquilo que a gente deseja realmente. E até com relação ao nosso propósito de vida, você precisa falar, né? Expressar a palavra e entrar em oração. Pois é. A oração é que vai fazer a construção, é que vai permitir, né? Também a construção pelo Espírito Santo. É o que aconteceu na vida do casal lá, né? Lá atrás que lemos. Estava precisando de oração ali para quebrar o mal que estava na casa, nem eles sabiam que tinha alguma coisa. Nem percebiam, na verdade. Ainda tem esse discernimento, né? Você ainda tem que ter esse discernimento para saber se a obra foi você quem deu causa ou se existe alguma atuação maligna. É. Tem que ter esse discernimento, né? Que o Espírito Santo, ele em busca, né? Quando você busca Deus, ele te dá esse discernimento. Amém. Amém. Mas Glória a Deus. você viu que antes de o pastor liberou a palavra, o pastor orou e criou uma imagem, tirando tudo aquilo que o casal queria, né? Ele foi para a quarta dimensão. É interessante quando ele fala assim, que ele foi para a quarta dimensão, assim, as pessoas estão vivendo na terceira, não é isso? Isso. Aí ele foi na quarta dimensão, visualizou o que ele gostaria, né, que acontecesse na vida do casal, nos detalhes, para trazer essa quarta dimensão na terceira dimensão. Pois é. É que nem ele falou lá de Romanos 10:10, né? Aí eu abri aqui para ler, na minha versão aqui da Bíblia, né? Aí tá assim, o que acena com os olhos dá dores e o tolo de lábios será transtornado. 10:17, né? Porque a fé vem pela palavra, pela pregação. Ah, Né? é 10:17. Parece que eu 10:17. entendi 10:10. Foi 10:10, não? 10:17. Ah, então, perdão. E aí, para você ver, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A fé vem pelo falar. Né? Ixi, gente, eu entendi errado. Ih, eu, hein? Tô ficando louca, então. Deus está te dando alguma É o revelação. sono, então, aí. Presta atenção. É. Presta atenção no que ele quer te falar em 10:10. Ai, ai. Ô, Márcia, mas é Romanos 10:10. É assim, não é? É? É 10:10. Aqui tá, olha só, aqui no